uma contribuição ao nosso conhecimento dos diferentes caminhos pelos quais a vida sexual se desenvolve. Nos valiosos e abrangentes estudos sobre os complexos de masculinidade e castração nas mulheres, da autoria de Abraham, 1921, Orney, 1923, e Helene Deutsch, 1925, existe muita coisa que toca de perto naquilo que escrevi, nada, contudo, que coincida com ele completamente, de modo que, mais uma vez, me sinto justificado em publicar este trabalho. Joseph Popper Linkeus e a Teoria dos Sonhos, 1923, nota do editor inglês Joseph Popper Linkeus UND da Theorie des Traumes, A. Edições Alemãs, 1923 Allgemeine Nachricht, Viena, 6. 1928 GS, 11, 295-7. 1940 GW, 13, 357-9. B. Tradução inglesa. Joseph Popper Linkeus and the Theory of Dreams. A presente tradução inglesa, da autoria de James Strachey, é a primeira a aparecer em inglês. Joseph Popper, de 1838 a 1921, era engenheiro de profissão mais bem conhecido na Áustria por seus escritos, sob o pseudônimo de Linkeus, principalmente sobre assuntos filosóficos e sociológicos. Um relato de seus planos de reforma social será encontrado em um livro da autoria de Fritz Wittels, publicado em inglês sob o título de Ain de Topovert, Londres, 1925. O livro também contém uma curta biografia do próprio Popper da autoria dos tradutores, Eden e Cedar Poe. O volume de breves esboços imaginativos, Phantasien eines Realisten, que é o assunto das observações de Freud, foi consideravelmente popular e teve muitas edições, tendo a 21ª aparecido em 1921. O artigo de Freud sem dúvida foi escrito por ocasião da morte de seu autor, para publicação em um periódico que, como o título demonstra, invocava a provisão universal da subsistência e devia sua inspiração a Popper. Freud escreveu outro trabalho cerca de 10 anos mais tarde, 1932 c. Joseph Popper Linkeus e a Teoria dos Sonhos. Muita coisa interessante existe para ser dita sobre o assunto da originalidade científica aparente. Quando alguma ideia nova ocorre na ciência, saudada a princípio como uma descoberta e, via de regra, também discutida como tal, a pesquisa objetiva logo após revela que, afinal de contas, a ideia de fato não era novidade. Geralmente a descoberta já for efetuada repetidas vezes e posteriormente esquecida, muitas vezes por intervalos de tempos muito longos. Ou ao menos tivera precursores, fora obscuramente conjecturada ou incompletamente enunciada. Tudo isso é demais conhecido para que se exija maior discussão. O lado subjetivo da originalidade, contudo, também merece consideração. Um cientista pode às vezes perguntar-se qual foi a fonte das ideias, a ele peculiares, que aplicou a seu material. A respeito de algumas delas descobrirá sem muita reflexão as sugestões das quais derivaram, as afirmativas feitas por outras pessoas, que ele recolheu e modificou, e cujas implicações elaborou. Em relação a outras de suas ideias, porém, não pode fazer tais admissões, somente supor que esses pensamentos e linhas de abordagem foram gerados, não pode dizer como, em sua própria atividade mental, sendo neles que fundamenta sua reivindicação à originalidade. Uma cuidadosa investigação psicológica, contudo, diminui ainda mais essa reivindicação. Ela revela fontes ocultas e há muito esquecidas, que forneceram o estímulo para as ideias aparentemente originais, e substitui a nova criação ostensiva por uma revivescência de algo esquecido aplicado a material novo. Nada há por que lamentar nisso, não tínhamos direito de esperar que aquilo que era original não pudesse ser rastreado e determinado. Em meu caso, também, a originalidade de muitas entre as novas ideias que utilizei na interpretação de sonhos e na psicanálise, evaporou-se dessa maneira. Ignoro a fonte de somente uma dessas ideias. Tratava-se de nada menos que a chave para minha opinião sobre os sonhos e ela me auxiliou a solucionar seus enigmas, desde quando tenha sido possível solucioná-los até aqui. Comecei a partir do caráter estranho,
confuso e insensato de tantos sonhos e deparei com a noção de que eles estavam comprometidos a se tornarem assim, de vez que neles algo lutava em busca de expressão, a qual se opunha uma resistência oriunda de outras forças mentais. Nos sonhos, impulsos ocultos despertavam o que estava em contradição com aquilo que se poderia chamar de credo ético e estético oficial daquele que sonhava. Este, pois, se envergonhava desses impulsos, voltava-lhes as costas e recusava-se a reconhecê-los de dia, e se, durante a noite, não podia evitar alguma expressão por parte deles, submetia-os a uma deformação onírica, que fazia o conteúdo do sonho parecer confuso e insensato. A força mental nos seres humanos que mantém vigilância sobre essa contradição interna e deforma os impulsos instintuais primitivos do sonho em favor de padrões morais convencionais ou mais elevados, dei o nome de censura de sonhos. Justamente essa parte essencial de minha teoria dos sonhos, contudo, foi descoberta por Popper Linkeus independentemente. Pedirei ao leitor para comparar a seguinte citação de uma história chamada Trauma em Vie Vache em Sonhar Acordado, em suas fantasias em Enes realista em Fantasias de um Realista, certamente redigida na ignorância da teoria dos sonhos que publiquei em 1900, tal como eu próprio me vi então na ignorância das fantasias de Linkeus. A respeito de um homem que possuía o notável atributo de jamais sonhar absurdos. Esse seu esplêndido dom, de sonhar como se estivesse desperto, é uma consequência de suas virtudes, de sua bondade, é a serenidade moral de sua natureza que me faz compreender tudo a seu respeito. Mas quando penso sobre o assunto de modo correto, respondeu o outro, quase acredito que todos são como eu e que absolutamente ninguém jamais sonha absurdos. Qualquer sonho que se pode recordar de modo suficientemente claro para descrevê-lo posteriormente, qualquer sonho, equivale a dizer que não seja um sonho febril, deve sempre fazer sentido e não poderia ser de outro modo, porque coisas entre si contraditórias não poderiam se agrupar em um todo único. O fato de que tempo e espaço sejam a miúde lançados em confusão não afeta o conteúdo verdadeiro do sonho, porquanto, indubitavelmente, nenhum dos dois é significância para sua essência real. Com frequência fazemos o mesmo na vida desperta. Pense apenas nos contos de fadas e nos muitos e audaciosos produtos da imaginação plenos de significação, dos quais apenas um homem sem inteligência poderia dizer, isso é absurdo, pois é impossível. Se apenas sempre se soubesse como interpretar sonhos da maneira correta, como você acabou de fazer com o meu, disse seu amigo. Isso certamente não é fácil, mas, com um pouco de atenção por parte daquele mesmo que sonhou, sem dúvida sempre resultaria em êxito. Você pergunta, por que é que, para a maioria, não há êxito? Em vocês, outras pessoas, parece sempre haver algo que jaz escondido em seus sonhos, algo libertino num sentido especial e mais elevado, determinada qualidade secreta em seu ser, difícil de acompanhar. Por isso mesmo que seus sonhos tão a miúde parecem sem sentido, ou até absurdos. No sentido mais profundo, porém, afinal não é assim, com efeito, não pode ser em absoluto, pois se trata sempre do mesmo homem, esteja acordado ou sonhando. Acredito ter sido minha coragem moral o que me capacitou a descobrir a causa da deformação onírica. No caso de Popper, foi a pureza, o amor pela verdade e a serenidade moral de sua natureza. Dr. Sandor Ferenczi, em seu 50º aniversário, 1923, nota do editor inglês Dr. Sandor Ferenczi, 150. Geburtag,